tomara, torço eu, para que amanhã às 7 da manhã, quando pouse o avião da Gol, voo Orlando para o Brasil, a Polícia Federal esteja ali na pista e já leva o Bolsonaro em condução coercitiva direto para depor. Ele é o chefe de uma quadrilha terrorista que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Tô nem citando os outros crimes. Ele é o chefe disso e ele ainda não foi depor. Todo mundo já depôs, menos ele. O fato dele, ele era presidente, ele tem apoio popular, não interessa. Tem que ser preso, tem que depor. Pois bem, o Bolsonaro está apavorado e o pior motivo da apavoração do Bolsonaro é o seguinte, o motivo dele estar tão apavorado é o seguinte, o Anderson Torres realmente demitiu o advogado, o Rodrigo Rocha era o advogado do Anderson Torres, está demitido. Rodrigo Rocha, ele é advogado do Flávio Bolsonaro, ele é muito ligado ao Flávio Bolsonaro, ele já foi advogado de milicianos, de chefes da milícia, o chefe da milícia de Curicica, no Rio de Janeiro, que é ligado à família Bolsonaro, tinha como advogado o Rodrigo Rocha. Ele foi advogado de militares. Lembra do caso Rio Centro, em que os militares tentaram explodir uma bomba para culpar os comunistas e aí iam endurecer o regime da ditadura militar no Brasil, só que a bomba explodiu no colo dos dois demônios militares, os milicos, e eles é quem morreram? Pois bem, os milicos envolvidos usaram esse advogado Rodrigo Rocha para tentar se safar. Só que tem uma coisa, o Rodrigo Rocha ele tem muita entrada no campo do crime organizado, dos milicianos, dos militares, mas ele tem pouca entrada no campo de ministros do STF. E hoje, o Anderson Torres, que está em crise de depressão, ele entende que o caso dele é mais político do que criminal. O cara não lembra, parece que ele não lembra o que fez. Tem criminoso que realmente o cara comete todos os crimes e acha que vai ficar por isso mesmo. O que aconteceu que está apavorando o Bolsonaro é o seguinte, a esposa do Anderson Torres, ela começou a peregrinar nos gabinetes de ministros do STF nas últimas 3 semanas. Ela porque quer contato com os ministros do STF. Aí você deve estar pensando, tá, Thiago, o Anderson Torres quer algum acordo com o STF? Veja bem, você pode pensar aí o que será que ela está falando. O pessoal da família Bolsonaro sabe o que ela está falando com os ministros. Ela quer um acordo seguinte, quem o Anderson Torres tem que entregar para que ele seja solto. Nas conversas que ela teve, não se revelou quais ministros falaram com ela, direta ou indiretamente. Nas conversas que ela teve, o que ficou assim entendido, pelo menos do lado do Anderson Torres e da esposa, é o seguinte, tem uma narrativa, porque estamos aí na era da pós-verdade, ou seja, a verdade ficou lá atrás, o que importa aqui é a narrativa. Aqui eu estou falando em todos os casos da política, não só brasileira, mas mundial. O que importa é o que a população é convencida, a verdade é que se dane. Isso começou com a extrema-direita. Tá. O que está se dizendo é o seguinte, que são os fatos nesse caso. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado aí, um ataque terrorista, o Anderson Torres foi um dos principais, um dos pivôs dessa tentativa de golpe de Estado. Foi um dos pivôs, tem todas as provas contra isso. Vai pegar 91 anos de jaula só por esse crime, fora os outros. Ele pode pegar mais de 120 anos, Anderson Torres. Tá, aí olha só. Para que ele seja solto, tem que mudar a narrativa. O que seja mudar a narrativa? É o seguinte, você deixar a verdade lá atrás, que ele foi pivô de tentativa de terrorismo, e colocar uma narrativa de que, na verdade, o Bolsonaro organizou tudo, o Anderson Torres estava apenas cumprindo ordens porque ele tem medo da família Bolsonaro. Essa narrativa começou a ser construída antes do Anderson Torres ser preso. Por quê? E eu digo narrativa agora. O fato, eu já falei, o Anderson Torres fez parte da tentativa de ataque terrorista. Ele foi um dos pivôs daquilo. Ele, General Heleno, Braga Neto e alguns outros foram os organizadores da tentativa de ditadura militar que teria no Brasil com Bolsonaro no poder. Anderson Torres hoje estaria prendendo, torturando, matando. É isso que estaria fazendo hoje esse bandido aí, viu? Não se esqueça jamais. Tá, mudar aí a narrativa, impor uma narrativa e falar, não, foi o Bolsonaro. Então, a esposa dele meio que entendeu isso. Realmente, a única maneira dele se safar é se ele entregar alguém e ele falar que ele não fez nada, confessar aí coisas que ele fez, mas dizendo que estava cumprindo ordens de um superior. Agora, quem se desespera quando o Anderson Torres... Veja bem, o Anderson Torres descobre isso. Tá lá preso. Quem é que fica desesperado? Bolsonaro e Flávio. Eu acho que o Flávio não tá nem dormindo. O Flávio está em pânico. Pânico. O Flávio Bolsonaro recebia informações sobre o humor do Anderson Torres via advogado. Agora ele não recebe mais. Então ele não sabe se o Anderson Torres está para delatar, se não está. Enquanto isso, a esposa do Anderson Torres está buscando advogado, ele também está buscando, só que para ele buscar é difícil, né? Ele não tem contato com ninguém, está preso. E ela está buscando advogados que não tenham nada a ver com o bolsonarismo. Foi oferecido para ela, foram oferecidos a ela vários nomes, e ao Anderson Torres, de advogados. Todos foram oferecidos por gente ligada ao Bolsonaro.
Ela falou que não, ela rejeitou todos os nomes, o Anderson Torres também rejeitou todos os nomes de advogados ligados ao bolsonarismo. Eles querem advogados que sejam ligados a ministros do STF, que tenham entrada no STF. Exatamente para fazer o quê? A tal da mudança de narrativa. Vamos pegar a verdade, jogar lá atrás, jogar no lixo a verdade e colocar a narrativa de que o Anderson Torres não tem culpa e que a culpa toda do que o Anderson Torres fez é do Bolsonaro. Isso acelera o quê? A prisão do Bolsonaro e a fritura do Bolsonaro. Mas dane-se, o que o Anderson Torres quer é sair da prisão. O cara que tá preso, tá sem... Vamos lembrar, era delegado da Polícia Federal. Ele não era político, era delegado da Polícia Federal. Tinha ligação com um outro político aí da família Bolsonaro, um outro de extrema-direita, mas não era um cara envolvido na política. Foi alçado aí de cargo durante o governo Bolsonaro até chegar a ser ministro da Justiça. Sendo ministro da Justiça, cometeu os crimes com o Bolsonaro, foi preso. Esse cara tem grana. Esse pessoal roubou muito quando estava no poder. Aí o cara, quando achou que agora eu vou usufruir mais ainda do dinheiro, que agora vou. O cara vai preso. Imagina um cara que tem uma vida abastada, come do bom e do melhor, pega jatinho particular pra lá, pra cá, só bebe vinho do bom, champanhe do melhor, tudo mais. Você acha que esse cara, quando ele vai preso, o que acontece? A depressão dele é até maior do que daqueles bolsominions que não tinham nem onde cair mortos e ficaram na frente do quartel ali ganhando dinheiro, sabe-se lá de quem? Muitos que pagavam já estão presos, o STF sabe de quem, mas ganhando ali dinheiro financeiro para estar na frente do quartel, tinha uma vida lixo. O pessoal tinha uma vida lixo, ficava morando em barraca e cagando em banheiro químico. Aí alagava e ficava com água de cocô até o joelho. Aí quando vai preso, a situação é ruim? É ruim. Mas está parecida com a situação ruim ali de frente do quartel. Já o Anderson Torres, não. Enquanto o pessoal estava lá pegando sol e chuva, ele estava no bom e no melhor, como está o Bolsonaro até hoje. O que se diz é o seguinte, o Anderson Torres se irritou muito, porque ele é o símbolo do bolsonarismo preso. Hoje, quando se fala de bolsonarista preso, Anderson Torres. Não está preso o general Heleno, não está preso o Braga Neto, não estão presos outros ministros do Bolsonaro, não está preso o próprio Bolsonaro, está preso o Anderson Torres. Aí ele fica assim, pô, peraí, todo mundo solto, só eu aqui me ferrando? Não. Agora eu vou ferrar todo mundo também. Vamos lá. Quem eu tenho que ferrar aqui para que eu seja solto? Não vai ficar nessa, não. Falaram que ia dar bom para todo mundo. Aí dá ruim só para mim? Tá irritado. Tentaram manter ele com o advogado o máximo possível. Ele já demitiu o advogado, já tá procurando outro advogado. E aí veio a pior parte, que é aí que o Bolsonaro começou a ter tremeliques. Tremelique mesmo. Nessa peregrinação aí da esposa do Anderson Torres, tentando conversar com ministros do STF, com parlamentares e tudo mais, gente ligada à Polícia Federal deu o sinal verde para ela, que é o seguinte, se ele falar e ele apresentar fatos novos, e ele tiver prova desses fatos novos sobre alguém que estava acima dele na hierarquia, ou até no mesmo nível, dependendo do que seja, ele pode fazer uma delação. Se hoje talvez ele fale que não vai delatar tudo mais, é outra história. Mas, se ele quiser fazer delação, tem sinal verde. E a gente escuta o que tem para falar o Anderson Torres. Enquanto isso, eu falei aqui um pouco no vídeo passado, teve o depoimento dele, na semana passada, no TSE. O advogado do Bolsonaro foi o único depoimento que eu falei que ele foi em pessoa, e ele pediu para o depoimento do Anderson Torres ficar em sigilo absoluto. Ele foi perguntado sobre a minuta do golpe. Não sabemos o que falou Anderson Torres. O advogado do Bolsonaro pediu sigilo absoluto, o corregedor do TSE colocou o sigilo e falou, mas veremos o caso. Isso vai ser revisto daqui a algumas semanas. Quer dizer, isso pode vir à tona. Será que o Anderson Torres já não delatou o Bolsonaro? Não sabemos. Está em sigilo. Então a situação está muito ruim. Mas o desespero do advogado do Bolsonaro diz muito, viu? Então a situação está muito ruim para esse pessoal. E o Bolsonaro não pode mais ficar nos Estados Unidos. Ele podia ficar 90 dias. A lei americana é a seguinte. O cara que tem visto de turista, ele pode ficar 90 dias nos Estados Unidos. E aí ele tem que ficar 180 dias fora. Depois de 180 dias, se ele quiser voltar e ficar mais 90 dias, ele pode. É isso, tá? Ele ficou 90 dias são hoje é o dia 90, contando lá do dia que ele chegou, e ele tem que sair dos Estados Unidos. Se ele vai ter coragem de ir para o Brasil, veremos aí nos próximos minutos, porque eu acredito, enquanto eu estou gravando o vídeo, ele está para embarcar. Quando o vídeo for publicado, ele provavelmente estará na fila de embarque, o Bolsonaro. Então veremos aí se ele embarca ou não nos próximos minutos, nas próximas horas. Não sei não, viu? Eu tô cada vez mais com dúvidas, porque a situação está piorando rapidamente.
O caso das joias está andando rapidamente. A Polícia Federal vai abrir novo inquérito sobre as joias que o Bolsonaro conseguiu. Agora descobre-se que o Bolsonaro, ele aceitou o Rolex, ele aceitou as joias que ele conseguiu meter a mão, que estão lá na fazenda do Nelson Piquet, mas mandaram também para ele um kit com azeites lá da Arábia e com tâmaras. Esses ele não aceitou não, esse ele colocou no acervo público. O azeite não vale nada, né? Vale pouquinho, ele colocou no acervo público. O Rolex, acervo privado, que é para ele meter a mão e vender tudo. Olha, mas é uma disfarçatez, o cara pega a propina na cara dura. Peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí contra essa corja fascista maldita. Falou!